jovens, bem-vindos à nossa série Matemática na Escola. Vamos começar com uma sequência de vídeos sobre frações. O que é uma fração? Fração é um tipo de número que a gente usa quando a gente quer representar um pedaço de um todo. Por exemplo, nós temos uma unidade que é uma pizza e nós queremos representar um pedaço dessa pizza. No caso aqui, esse pedaço seria a oitava parte, ou 1/8. Então essa pizza foi dividida aqui em 8 partes e aqui estamos pegando uma parte e pegando aqui também uma parte. Vamos ver aqui um exemplo. Comemos a metade de um bolo. Então a gente tinha lá um bolo inteirinho e a gente vai comer metade dele. Então a primeira coisa, vamos dividir o bolo em 2 partes e aí vamos comer uma dessas 2 metades aí. Essa metade que sobrou pode ser representada por uma fração. Essa fração é 1/2. O bolo foi dividido em 2 partes. Essa parte de baixo da fração, que a gente chama de denominador, ela indica em quantas partes o seu todo foi dividido. No caso, o seu todo é o bolo. E esse outro número aqui, que fica na parte de cima da fração, que se chama numerador, indica quantas partes nós temos. Então, nós temos aqui uma parte ainda de um total de 2. Então, é isso que representam os termos da fração. Esse número de cima aí indica quantas partes a gente tem. Temos uma parte. E esse número de baixo indica qual era o número total de partes, ou seja, em quantas partes o seu objeto foi dividido. Aqui nessa outra figura nós temos o bolo dividido em 2 partes, mas as 2 partes estão lá inteirinhas, não foram comidas ainda. Então nós temos aqui 2 partes de um total de 2. E aqui a gente não precisa usar fração, aqui a gente tem um bolo inteiro. Então o que interessa? Nós temos ali um pedaço do bolo que é a metade desse bolo. Essa metade é representada pela fração 1/2. Aquele número 1 é chamado de numerador da fração e aquele número 2 é chamado de denominador da fração. Vamos ver aqui uma outra situação de uma pizza que foi dividida em 8 partes. A gente pode dizer, então, que nesse momento a pizza foi dividida em 8 partes e ainda temos as 8 partes aqui. Então, eu tenho 8 partes de um total de 8. Ainda não começamos a comer. E aí, a Maria, que é essa mãozinha aqui, ó, a Maria comeu uma parte. Essa parte que ela está pegando aí, ela representa 1/8 da pizza toda. E aqui tem outra mãozinha aqui pegando uma fatia também, ó. É o José. O José comeu também aqui 1/8. Essa fração aqui da pizza corresponde a 1/8. E aí, ainda tem pizza aberta ali, né? Ainda tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 fatias ainda. Então, ainda restam 6/8 da pizza. Ou seja, 6 pedaços. Cada pedaço é 1/8, né? Então, são 6/8. Eu tenho 6 de um total de 8. 6 de um total de 8. Vamos ver aqui outros exemplos. Que fração da pizza representa essa figura? Olha, eu estou vendo aqui quantas fatias. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 fatias. E quantas eram essas fatias originalmente, hein? Originalmente eram 8, né? Dá para ver que eram 8 porque essa parte aqui, que é metade da pizza, tem 1, 2, 3, 4. Eram 8 no total. Então isso aqui é 5/8 da pizza. E essa outra aqui? Essa tá fácil. Essa pizza foi cortada em 4 pedaços e eu tenho ainda 3 pedaços. Então isso aqui é 3/4. São 3/4. Então temos aqui 3/4 de uma pizza. E agora, rapaz, olha isso aqui, um bolo de chocolate bom, hein? Esse bolo está dividido em quantas partes? Vamos ver aqui. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse bolo está dividido em 10 pedaços. Olha, 10 pedaços de bolo e estão todos os 10 aí. Então a gente tem aí o bolo inteiro. Ou seja, eu tenho 10 pedaços de um total de 10. Essa fração que representa isso aí é 10/10. E agora nós temos aqui outra situação. Nós temos um grupo de maçãs. Temos aqui 8 maçãs e a gente pegou aqui essas 3. Então nós temos aqui 3 de um total de 8. Qual é a fração que corresponde a isso aí? Isso aí seria 3/8 do conjunto
3/8 das 8 maçãs. E agora, chocolate, rapaz. Chocolate a gente tem aqui 5 pedaços. Mas espera aí, 5 pedaços... Quantos eram os pedaços originalmente? Eu não sei. Eu não tenho como adivinhar. Será que eram 6? Será que eram 9? Será que eram 12? Eu não sei. Vamos dar uma colher de chá aqui. Vamos pegar o chocolate original, como é que ele era antes. Ó, você era o chocolate original. O chocolate original tinha 12 pedaços, né? 3 por 4. É por isso que quando a gente representa a parte que sobra, é bom a gente usar isso aqui, ó. A gente faz umas linhas fantasmas aqui, ó, para indicar que ali tinha 12 pedaços e aí sobraram esses 5 pedaços. Aí fica fácil ver, são 5 de um total de 12. Então, isso que nós temos aí, isso aí é 5 sobre 12 do chocolate, que a gente lê essa fração como 5 dozeavos do chocolate. E agora, rapaz, o que é isso aqui? Um monte de perna? Olha, isso aqui não tem nada a ver com fração, tá? É porque essa meia aí, ela é chamada de meia 3/4. Sabe por que é chamado de meia 3/4? Porque ela cobre 3/4 da distância que vai do pé até o joelho. Mais ou menos, né? Aproximadamente. Não tem muito rigor matemático nessa fração aqui. Mas esse nome é usado, tá? Essa meia aí é chamada de meia 3/4. Vamos ver novamente esses mesmos exemplos, só que agora na ordem inversa. Por exemplo, imagine o que seria 5/8 de uma pizza. Eu tenho uma pizza dividida em 8 partes e eu peguei 5 partes. Então é isso aqui que eu tenho. São 5/8 de uma pizza. E o que seria 3/4 de uma pizza? Seria uma pizza que está dividida em 4 partes e você tem 3 partes lá com você. E o que é mesmo 10 décimos de um bolo? É um bolo dividido em 10 fatias e nenhuma fatia foi comida ainda. Então isso aqui, ó, tá inteirinho o bolo, só está cortado em 10. E o que seria 3/8 de 8 maçãs? Você pega 8 maçãs, pega um grupo de 8 maçãs, aí você toma 3 para você. E o que seria 5 dozeavos de um chocolate? É um chocolate que foi dividido em 12 pedaços e você tem 5 pedaços lá. É isso aqui. E o que é 2/5? Peraí, 2/5? 2/5 de quê? De pizza, de bolo, de chocolate? Ele não falou 2/5 de quê? Quando você encontra uma fração sozinha e não diz de que ela é, você vai considerar que é 2/5 desse camarada aqui, ó. 2/5 do número 1. 2/5 da unidade. Pois é, quando você não fala nada, você só escreve lá 2/5, é 2/5 da unidade. Vamos fazer o seguinte, vamos representar a unidade por uma barra dividida aí em 5 partes, certo? E aí eu vou pegar 2 dessas 5 partes. Então eu peguei uma parte, 2 partes. Então você tem aí 2/5. 2/5 da unidade. Ou se você quiser, você pode falar só 2/5. Nas nossas aulas nós sempre vamos colocar desenhos porque eles facilitam o entendimento das explicações. Só que esses desenhos de pizzas, bolos, barra de chocolate são muito trabalhosos de fazer. Então, ao invés de usar esses desenhos, nós vamos passar a utilizar desenhos simplificados. E você também vai ter que fazer isso no seu caderno, né? Esse desenho aqui pode representar uma pizza dividida em 8 partes. Aí você comeu uma fatia, comeu outra fatia, mais outra fatia, pronto. Isso aí representa o quê? Uma fração. Que fração é essa? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 fatias de um total de 8. Então, isso aí é a fração 5/8. E mais uma outra coisa para simplificar. A barra de fração, você pode desenhar ela desse jeito ou desenhar desse outro jeito. 5/8. Você também pode utilizar, ao invés de usar os gráficos circulares, você pode usar gráficos como esse, que lembram barra de chocolate. E aí, se eu quiser representar uma fração aqui, por exemplo, 5/8, é só eu pintar 5 elementos desses 8 aqui. Tem 8 elementos, então com isso eu estou representando a fração 5/8. Vamos ver então como é que a gente faz para somar ou subtrair frações, mas
Primeiro, vamos fazer com frações com denominadores iguais, que é o modo mais fácil. Olha só uma adição, rapaz. 3 maçãs para somar com 2 maçãs. Ah, isso é fácil. Isso dá 5 maçãs. Mas, poxa, isso aí é coisa de criancinha, cara. Negócio de ficar somando maçã. Oh, desculpe aí, desculpe. Pode deixar lá as maçãs. Ah. Agora já tá pra gente maiorzinha, né? Já aprendeu a ler e escrever. 3 maçãs mais 2 maçãs. Isso aqui, então, vai dar 5 maçãs. E agora, 3 quilos somado com 2 quilos. Eu posso somar quilos com quilos. Isso aqui vai dar, então, 5 quilos. E agora a gente tem mais, ó, tô gostando. 3 minutos mais 2 minutos são grandezas que medem tempo, né? 3 minutos mais 2 minutos são 5 minutos. E agora, que isso aqui, rapaz? 3 minutos mais 2 quilos? Você não pode somar minutos com quilos, são coisas incompatíveis. Não dá para você somar minutos com quilos, né? Você tem que somar grandezas semelhantes, senão não dá. E agora aqui, ó, isso aqui vai dar problema, hein? Como é que eu vou somar 3 quadrados com 2 triângulos? Claro, isso aí também não dá certo. E agora, ó, agora sim dá para somar, ó, 3 quadradinhos. Eu não vou reclamar de coisa de criancinha, não, senão ele vai botar aqueles negócios complicados lá, hein? Ó, 3 quadradinhos mais 2 quadradinhos são 5 quadradinhos. Legal, quadradinhos eu posso somar à vontade, né? Que beleza. E agora eu tenho 3 quadradinhos mais 2 quadradinhos, ó, é a mesma coisa de cima? Epa, ele não gostou porque esse quadradinho aqui é um quadradinho pequeno e quadradinho grande. Ele também não gostou, não pode somar direto, né? Pense mais. Depois eu penso, não vou pensar nisso agora não. E agora, finalmente, nós temos uma adição de frações de denominadores iguais. Olha lá, 3 oitavos somado com 2 oitavos. Quanto é que dá isso? Olha só, aqui eu estou vendo 3 oitavos e 2 oitavos. Mas eu também estou vendo 3 quadradinhos para somar com 2 quadradinhos. Como esses quadradinhos são iguais, ou seja, por que esses quadradinhos são iguais? É porque essas duas frações têm o mesmo denominador 8. Então, aqui, nessa primeira fração, cada quadradinho mede 1 oitavo, e aqui na segunda fração também, cada quadradinho mede 1 oitavo. Então, já que são unidades iguais, eu posso somar direto. 3 quadradinhos mais 2 quadradinhos são 5 quadradinhos. Então, eu vou pegar esses 2 quadradinhos e passar para cá. Então, isso aqui ficou quanto? 5 oitavos, né? Então, 3 oitavos mais 2 oitavos são 5 oitavos. Isso mostra que para somar frações de denominadores iguais, é só você somar os numeradores. E o denominador continua sendo o mesmo, no caso aqui, 8. Então, a regrinha é essa. Para somar frações de mesmos denominadores, você soma o de cima e repete o de baixo. Ou seja, soma os numeradores e repete o denominador. Então eu posso somar normalmente frações que têm denominadores iguais, né? Se eu estou somando 3 oitavos com 2 oitavos, é como se você estivesse somando oitavos. A unidade que você está somando é o oitavo, né? Então, você está somando 3 dessas unidades com 2 dessas unidades. Então, é só você somar. Isso aí vai dar 5 dessas unidades. Isso dá 5 oitavos. Então, essa é a regrinha importante que você tem que lembrar. Para você somar frações com mesmos denominadores, você repete o denominador e soma os numeradores. Ou seja, soma os de cima e repete o de baixo. Fácil. E agora, rapaz, ele quer que faça subtração. Deve ser a mesma coisa, né? Agora temos que fazer 5 oitavos menos 2 oitavos. A gente observa, então, que os denominadores são iguais. Já que os denominadores são iguais, cada quadradinho desse, da fração de baixo, é igual aos quadradinhos da fração de cima. Legal, então eu tenho que pegar esses 5 quadradinhos e subtrair esses 2 quadradinhos. Isso é fácil. Eu vou fazer o seguinte, para subtrair 2 quadradinhos, ou seja, subtrair essa fração aqui dessa, eu vou pegar esses 2 quadradinhos aqui e vou tirar. Ou seja, esses 2 oitavos. Tchau para você.
Pronto. E agora o que sobrou? Sobraram 3 quadradinhos, ou seja, 3/8. Portanto, para subtrair frações de mesmo denominador, é só você repetir o denominador, ou seja, o de baixo, e subtrair os numeradores. Então, no caso aqui, ficou 5 menos 2, são 3. Resposta, 3/8. Beleza, então tem uma regrinha para você subtrair frações de denominadores iguais. Como que é? Você subtrai os de cima e repete o de baixo? Claro. Você subtrai os numeradores e vai repetir o denominador. Então, isso aqui, no caso, vai dar 3/8. Nós temos aqui duas frações para somar. Essa primeira é 1/2 e essa segunda é qual? 1/3. Se a gente fizer a mesma coisa que a gente fez quando lidamos com frações de denominadores iguais, lembra o que eu fiz? Eu peguei esse pedaço aqui e coloquei aqui. E aí, olha só o que vai acontecer. Ela não casa, né? Quer dizer, esse final aqui fica desalinhado em relação à próxima divisão. Ou seja, esse pedaço que eu coloquei aqui, ele não tem nada a ver com um pedaço em branco que tinha ali. Poxa, então a gente não pode somar dessa forma. A gente não pode usar isso para somar frações de denominadores diferentes. O que a gente deve fazer nesse caso? Temos que fazer as frações ficarem com denominadores iguais. Vamos trabalhar com o denominador 6. Depois eu digo como é que a gente chega a esse 6, tá? Então vamos traçar aqui umas linhas para dividir essas unidades. Então, olha só o que nós fizemos aqui. Nós remanejamos as duas frações originais para que ambas ficassem com o denominador 6. Então, olha só, aqui nós temos a unidade dividida em 6 partes. Na primeira fração também, a unidade está dividida em 6 partes. Quem é essa nova fração aqui? Essa fração aqui é 3/6. 3/6. E essa outra fração aqui, que originalmente era 1/3, nós trocamos essa fração por qual? 2/6. Então nós vamos somar 3/6 e 2/6. Ora, então ficamos assim com denominadores iguais. Com denominadores iguais a gente pode somar direto. Então eu vou pegar essa parte aqui agora e colocar aqui. Pronto. Quanto é que deu isso aqui? Essa soma deu 5/6. O desenho que nós fizemos foi bom, que com ele a gente vê exatamente o que está acontecendo. Mas é claro que você não vai ficar fazendo o desenho toda hora que você for somar frações, né? Então vamos repetir aquele exemplo sem fazer desenho. Então vamos somar 1/2 mais 1/3, frações com denominadores diferentes. O que a gente tem que fazer nesse caso? A gente tem que reduzir as frações ao mesmo denominador. E esse denominador comum que a gente vai usar, ele é o MMC, o mínimo múltiplo comum entre esses denominadores. MMC, lembra como é que se faz isso? Mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. Pois é, esse valor aí que você vai calcular vai ser o denominador que você vai usar. Como é que a gente calcula o MMC? Você vai colocar os dois números aqui, MMC entre 2 e 3. Coloca uma barra aqui do lado e aí você começa a dividir esses números pelos fatores primos. Quem são os primos? São 2, 3, 5, 7, 11, etc. Né? Então, olha ali, dá para dividir por 2. Então, a gente coloca um 2 aqui e fazemos a divisão por 2. O 2 dividido por 2 vai dar 1. O 3 a gente não divide porque ele não dá para dividir por 2. Então, a gente repete. Não dá mais para dividir ninguém por 2, então vamos passar por 3. Dividimos então por 3 ali, tá? Então, dividindo por 3, 1 não dá, vai dar 1. E o 3 dividido por 3 vai dar 1. Quando você chega em 1, 1 quer dizer que terminou. E o MMC é o produto desses números que você tem na coluna da direita, tá? Então, o MMC vai ser 2 vezes 3 é igual a 6, certo? Então, essas frações aí, elas vão passar a utilizar o denominador 6. Bom, agora você vai ter que fazer uma continha. Você vai pegar esse MMC que você encontrou e vai dividir por 2. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3.
E você vai fazer a mesma coisa com esse aqui, com esse outro denominador. Você vai pegar o MMC e vai dividir por esse denominador. Então, você vai fazer 6 dividido por 3, 2. E agora você vai pegar esses números que você encontrou e você vai colocar aqui, ó. Isso aqui significa vai por 3 e aqui você coloca o outro. Isso aqui significa vai por 2. Como assim vai por 3, vai por 2? Esse vai por 3 significa que você vai multiplicar o numerador e o denominador dessa fração por 3. E aqui esse vai por 2 significa que você vai multiplicar o numerador e o denominador por 2. Então isso vai ficar assim. Você tinha essa primeira fração 1/2, você vai multiplicar o numerador por 3 e o denominador também por 3, tá? Foi todo mundo multiplicado por 3. A segunda fração é 1/3, você vai multiplicar todo mundo por 2. Então, 1 vai ser multiplicado por 2 e o 3 vai ficar multiplicado por 2. Observe que você vai ficar, então, com o denominador 2 vezes 3, que é 6, e aqui 3 vezes 2, que é 6 também. Vão ficar com denominadores iguais. Então, essas frações vão ficar reduzidas a 1 vezes 3, 3, sobre 2 vezes 3, que é 6. Então, vai ficar 3/6. Então, a primeira fração foi transformada em 3/6, que é uma fração equivalente a 1/2. Uma fração equivalente é uma fração que pode ter números diferentes, mas ela tem o mesmo valor numérico. Então, 1/2 é a mesma coisa que 3/6. E a segunda fração é a fração 1/3 com seus termos multiplicados por 2. Então, isso aqui vai ficar 2 sobre 6. 2 sobre 6. E agora que as frações ficaram com denominadores iguais, a gente pode somar, né? Então, somar frações com denominadores iguais. Você repete o denominador e soma os numeradores. Então, a resposta aqui vai ser 5/6. Se for para fazer subtração, é o mesmo processo. A única diferença é que você vai ter um menos aqui. Se for com 3, 4, 5 frações, é a mesma coisa, só que o MMC vai ser um MMC com mais valores aqui. Vai ser um pouquinho mais trabalhoso.